Hoje é sexta-feira, dia 2 de maio, do ano do Senhor de 2025. O trecho do Evangelho deste dia é de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. A missão de Jesus, dissemos há poucos dias, é um serviço à vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Uma grande multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele realizava em favor dos doentes. A ação de Jesus em favor dos mais vulneráveis atraía a multidão a ele. Mesmo que em nosso trecho do Evangelho de hoje não se diga explicitamente, há uma coerência entre a sua palavra e a sua ação. Os sinais que Jesus realiza, podemos dizer, é a sua palavra em ação. O relato da multiplicação dos pães no Evangelho de João precede o longo discurso sobre o pão da vida. Nós encontramos o relato da multiplicação dos pães também nos evangelhos sinóticos, isto é, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Como eu disse acima, a multidão é atraída a Jesus pelos sinais que ele realizava em favor dos doentes. Na verdade, ao menos nesse primeiro momento, a multidão é atraída pelo imediato. Precisa ver satisfeita uma carência,
e não consegue ainda dar o salto da fé, isto é, compreender, através dos sinais realizados por Jesus, a sua procedência divina e a irrupção da vida de Deus através das palavras e dos gestos de Jesus de Nazaré. Por isso, para o evangelista, o que Jesus fazia em favor dos enfermos era sinal. Mas não é assim que a multidão o compreende. Basta nos remetermos à crítica que Jesus faz aos que o procuravam. Depois do acontecimento dos pães, Jesus diz à multidão que o procurava: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Por sua própria natureza, o sinal é uma realidade ambígua. Ele precisa ser compreendido e discernido para que ele remeta a pessoa à realidade para a qual este mesmo sinal aponta. A evocação da Páscoa dos judeus no versículo 4 é importante, uma vez que ela nos faz ler e compreender o relato à luz da Páscoa de Jesus Cristo, em que Deus selou uma aliança definitiva com o seu povo. A pergunta posta por Jesus a Filipe é uma provocação em favor do leitor do Evangelho, isto é, para que o leitor, homem e mulher, convidados a amadurecerem e progredirem na fé cristã, saibam qual o verdadeiro alimento que os mantém no seguimento de Jesus Cristo. Jesus pergunta a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O evangelista mesmo faz essa observação. Jesus disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele sabia o que ele iria fazer. Lido à luz da Páscoa do Senhor, o relato põe implicitamente para o leitor uma outra questão, a saber, qual é o verdadeiro alimento do povo que o Cristo reúne? A resposta será exaustivamente explicitada ao longo do discurso sobre o pão da vida. No entanto, desde já, vale a observação que se trata de um alimento que satisfaz abundantemente a todos, pois o nosso texto diz: recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Os que foram saciados interpretaram mal o sinal realizado por Jesus, pois queriam levá-lo para fazê-lo rei. Talvez tenham visto no sinal, ou no que Jesus fez, uma saída socioeconômica e política para suas dificuldades. Jesus não aceita tal interpretação, nem o título e o lugar que lhe desejavam dar. Por isso o texto observa que Jesus retirou-se de novo, sozinho para um monte. Jesus não consente com a tentação de desvirtuar a missão recebida do Pai, nem de ser confundido com um provedor de nossas carências
sociopolíticas e econômicas. É preciso que nós todos, à luz do Evangelho, aprendamos a reconhecer e a bem interpretar os sinais de Deus. Numa palavra, nós carecemos aprender a discernir os sinais de Deus na nossa existência. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.